Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês como é que se cria um sistema procedural de costura no Blender, né? A gente vai usar o Geometry Nodes, as duas funções do Geometry Nodes, tanto o modificador quanto o tool, né? O que a gente precisa é, em primeiro lugar, criar um atributo. O que vai ser um atributo? Atributo é muito parecido com os grupos que a gente cria aqui, Vertex Group, por exemplo. Só que a diferença do atributo é que ele tem mais opções. Dá para você criar o atributo com várias propriedades. Por exemplo, não só uma força aqui de 0 a 1, mas ele pode criar um vetor, ele pode criar um booleano, ele pode criar outras coisas, né? Só que, se você for ver, a gente não tem como criar um add group, né? A gente não tem como criar um grupo de edges aqui. Eu não quero usar o grupo de vértices, porque geralmente vértices tem sempre aquele problema de ele selecionar. Quando você seleciona, por exemplo, esses 4, digamos, você queira criar uma costura aqui, ele acaba preenchendo e criando aqui também. Então não é interessante. Então como é que a gente faz? Aqui no Geometry Nodes, a gente sai do modificador e entra no modo Tool. Aqui a gente vai criar um painel para poder criar uma forma da gente adicionar e retirar a edge de um grupo, né? Então a gente cria um novo aqui, eu vou mudar aqui para colocar deixar no Edit. Se você tiver no Object Mode, provavelmente vai ficar assim. Aí quando você entrar aqui, não vai aparecer aqui. Então você tem que vir e colocar aqui no Edit Mode. Colocou aqui no Edit Mode, beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente usa esse node aqui para a gente poder criar um atributo novo. É como se a gente fosse criar uma nova variável ou um novo vertex group. Só que a gente vai querer que seja do tipo de add e você pode colocar tanto fator quanto booleano. Eu vou preferir colocar booleano. E aqui vai se chamar costura. E aí a gente vai expor aqui. E aí a gente também tem que falar que a gente só quer que ele aplique, que adicione aos objetos que estiverem selecionados. Então a gente pega aqui esse node e liga aqui. Então basicamente ele vai, quando a gente selecionar os objetos, vier aqui, clicar aqui, ele vai adicionar essas edges que estão selecionadas dentro desse grupo aqui ou desse atributo. Então beleza. Aí a gente vai dar um nome aqui para ele, para poder ficar mais fácil, né? Então vai ser add costura, vai ser o nome. E beleza, por enquanto é só. Agora a gente vai vir aqui no Geometry Nodes, na parte dos modificadores, e vai ler essa variável que a gente criou, né? Então vou criar aqui, ó, aqui colocar costura, no nome do Geometry Nodes, né? E aí a gente vai chamar agora o que a gente criou lá, que é o costura. Ele ainda não aparece aqui, mas lembre que tem que ser o mesmo nome. Esse nome tem que estar aqui, idêntico. Beleza. Então vamos colocar aqui um Separate Geometry, mudar para Add e colocar aqui. Então o que está acontecendo? Por enquanto não tem nenhum atributo, digamos assim, aplicado. Então a gente vai vir aqui e vai aplicar. Na hora que a gente aplicar, você vê que ele já separou para a gente. E aí a gente vai fazer o quê? Um Join Geometry e vai unir o original com esse. Então agora a gente tem o objeto antigo mais a linha. E aí que começa a brincadeira. Como a gente está trabalhando com um Add Group, a gente pode adicionar aqui um Subdivision
e trocar aqui, ó, a ordem, que ele vai funcionar certinho, tá vendo? Agora a gente tem uma esfera, né, digamos assim, e temos uma linha aqui. Ok. Colocar o mesmo nome aqui para ficar mais fácil. Agora a gente vai adicionar a costura em si, que seria vários anéisinhos aqui, né? Então vou pegar isso daqui, vou fazer o seguinte, converter a mesh em curva, lembrando que isso daqui é a linha, né? A gente está pegando a linha, então converter a mesh em curva, a curva em pontos. Por que eu tenho que fazer esse processo? Porque quando eu tenho uma curva, converter a mesh em curva e a curva em pontos, eu tenho essa opção aqui de rotate, que vai me ser útil. E vamos usar o instance onPoints. Vamos adicionar um circle curve. E ok, vou diminuir aqui. Vê que a gente já começou a adicionar círculos, né? Mas o que eu quero é isso aqui. Uma coisa que a gente pode adicionar também é um by distance. Merge by distance. Vamos ver onde que vai ficar certo aqui. Eu acredito que seja aqui, isso. Porque o merge by distance, ele vai deletar, ele vai fundir, na verdade, esses pontos que estão cruzados, né? Que ele é o daqui, o daqui, o dali. Aí nesse caso aqui ele vai comprimir essa informação. Ok, aqui eu vou deixar numa resolução menor para não ficar muito pesado, então 12. Aqui vou deixar 2, mas aí é a gosto. E aí a gente vai fazer o quê? Pegar aqui, ó, Curve to Mesh, pegar mais um círculo, vou diminuir aqui para 1, ó, vou ligar aqui, ó. Ver que começou a dar forma, né? Agora eu vou fazer o quê? Vou juntar esse, vou juntar o começo, deletar aqui, ver que a gente já tem um início aqui, né? Como está muito grande, aqui a gente pode trocar para o 0.02, 0.04, ok. A gente controla aqui o tamanho a espessura, né? E aqui a espessura da linha e aqui a altura da costura. Então, sei lá, 0.0025, talvez 3. Aqui é o olhômetro, né? Você vai fazer conforme a necessidade aí. Então, assim, em primeiro momento a gente já conseguiu adicionar uma costura. Porém, ainda não está muito legal, né? O certo seria dar um vinco aqui, né? Então, para dar esse vinco, o que a gente faz? A gente adiciona um bevel. E no bevel aqui a gente muda para essa opção e escolhe o que a gente criou, a costura. Então agora ele começou a criar um bevel somente na costura, tá vendo? Coloquei um valor menor aqui e aí a gente pode aumentar um pouquinho mais aqui. E ok, então agora a gente tem esses círculos aqui, né? Praticamente um torus, né? Com essa linha marcada. E ok. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa dar uma inflada, né? Isso aqui teria que dar uma inflada. Como é que a gente faz? A gente pode adicionar mais um Geometry Nodes. Aqui vai se chamar inflar. E aqui nesse Geometry Nodes a gente vai usar o Set Position. Normal. E vamos pegar um atributo costura, né? Que a gente criou. Vou ligar ele aqui, vou ligar esse aqui, colocar um scale aqui e no offset. Ele vai provavelmente estourar. Então, 0.01 menos 0.01.
Aqui já é um ajuste fino que a gente tem que fazer, né? É isso aqui, eu liguei errado aqui, ó. É a primeira opção. Então você vê que ele começa a dar um vinco aqui, né? E aí esse bevel a gente pode deixar ele mais justo. Talvez não tanto. Para ele poder ter essa margenzinha. E aí é questão de direcionar para onde você quer, se é para mais ou para menos, né? Então 0,5 aqui, ok. Então agora a gente tem de forma procedural uma forma de adicionar a costura. E como a gente colocou como booleano, quando a gente clica ali, a gente pode remover também. Então, você adiciona e remove a costura facilmente. E, por ser procedural, você não perde as propriedades da edição. Então é isso. E caso você ache, né, que está muito distante um do outro aqui, é só vir aqui na costura e pegar essa distância aqui, ó. E aí você pode expor aqui e ajustar a distância entre os pontos. Pronto, agora você tem um sistema procedural de costura que você pode usar em peças de roupa, sofá, enfim, o que você quiser. E a vantagem de estar usando o Edge Group em vez do Vertex Group é isso daqui, ó. Você pode adicionar essas edges e ele não vai preencher outras edges que você não queira, entendeu? Porque, deixa eu adicionar aqui aos favoritos, fica mais fácil. E se você usar o Shift R, no caso teria que adicionar, né? Você também consegue repetir a ação, né? Então seja para adicionar ou para remover. Então é basicamente isso. Acredito que possa ter ficado um pouco confuso porque a gente usou várias vezes o Geometry Nodes, usou a opção de Tool, né? Mas com prática aí acho que vocês vão conseguir fazer isso daqui tranquilamente, beleza? É isso aí, um abraço e até mais.